Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. É fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na medida em que vocês evoluíram politicamente, na medida que vocês ficaram mais exigentes, eu tive o privilégio, quem sabe até a graça de Deus, de ter aparecido no sindicato num momento em que eu virei porta-voz de uma ansiedade que existia no meio dos trabalhadores. Tudo começou em 8 de abril de 1943, quando foi criado o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Termoelétrica de Maceió, pelos trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, e da Companhia Força e Luz, a Companhia de Bondes e a Companhia Telefônica de Alagoas, CTA, que depois se separaram, ficando apenas a Companhia Energética de Alagoas, CEAL. Neste período, o sindicato funcionava no Palácio do Trabalhador e se limitava apenas a informar a categoria de quanto seria o reajuste salarial, sem nenhuma expressão cidadã. Em 1966, o sindicato passa a chamar-se Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Alagoas. Em 1979, ele incorporou os trabalhadores e trabalhadoras da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas, CASAL. Em 1987, juntam-se os trabalhadores e trabalhadoras dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto, SAAS. A mudança começou em 1978, com a gestão de Pedro Luiz, primeiro presidente eleito após o período de intervenção sindical pela ditadura militar. O sindicato foi se tornando referência estadual e nacional. No plano estadual, Pedro Luiz foi o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, e da Central Única dos Trabalhadores, CUT. E no plano nacional, foi dirigente da Federação Nacional dos Urbanitários, FNU. Nesse período, a luta foi mais árdua, pois se estava exatamente no período da ditadura militar, que inclusive determinava o percentual do reajuste salarial, não havendo possibilidade de diálogo. As discordâncias eram tratadas com práticas subversivas, podendo levar à prisão, tortura e até a morte. Foi neste período que se adquiriu a primeira sede do sindicato. Antes de eu chegar no sindicato, o sindicato praticamente não fazia nada, porque o acordo naquele tempo, o acordo era um congelamento de salário, ninguém podia conseguir nada. E ele simplesmente pegava o índice, né, que o governo dava, ele ia para lá, para Brasília, e já trazia o acordo pronto. Consegui aí, mas era o índice, apenas o índice. Aí a gente começou a mexer para ver se conseguia. A primeira vitória foi, eu fui para o Rio de Janeiro, e lá os caras falaram que uma turma tinha conseguido 10% de aumento de salário, né? O governo, o presidente era o Geisel, o general Geisel, né? Aí eu vou conseguir lá. Aí joguei para a Assembleia e o pessoal, e fomos para a briga. Eu sei que vamos para lá, e o seu Napoleão, rapaz, você sabe que não pode ter aumento de salário. O seu Napoleão, o pessoal está precisando disso aí, e eu sei que consegui. Negociamos e ele deu os 10%. Em 1987, Paulo Fernando dos Santos, mais conhecido como Paulão, assume a direção do sindicato, quando acontece a primeira greve na CEAL. A greve resultou em vitória para os trabalhadores e trabalhadoras em todas as reivindicações, fortalecendo a organização da categoria numa demonstração pública de força, coragem e de capacidade de mobilização, além de marcar um fato inédito ao inserir no acordo coletivo cláusula que impedia o ingresso na empresa de trabalhadores sem ser através de concurso público. Esse fato foi histórico e antecipou o que consta na Constituição Federal de 1988. Os avanços seguiram-se com a garantia de emprego na CEAL, na CASAL e em alguns serviços autônomos de água e esgoto, SAAS, quando a empresa não podia demitir, salvo por justa causa. Na CEAL,
A conquista de isonomia salarial com o setor elétrico nacional garantiu melhoria salarial considerável naquela empresa. Em seguida, vieram os ganhos de produtividade e ticket de alimentação. Na Casal, conquistou-se o plano de cargos e salários. No âmbito de conquistas sociais, os urbanitários conseguiram assistência médica, auxílio creche, assistência médica aos filhos excepcionais dos trabalhadores, garantindo aos acidentados o recebimento de salários como se trabalhando estivesse. Fortalecimento da organização sindical através da liberação de dirigentes sindicais. No campo político, o sindicato se torna uma referência de organização através de práticas cidadãs, rompendo com a ação meramente corporativa, atuando também no sentido de mudar os rumos da história. Todas as conquistas foram obtidas com organização e mobilização da categoria, fruto do trabalho de conscientização política realizado pelo sindicato. Mas são mudanças que tornaram esse sindicato um dos sindicatos mais respeitados desse estado e do país, né? Então, até hoje, os problemas vamos dizer assim, de combater as ideias desse aqui são difíceis, porque o respeito que nós incutimos hoje nessa categoria, quando eu falo na categoria, né, setor de água, setor de energia, né, nos sais, tudo isso aí fez com que são sementes plantadas com questões de amadurecimento político. Quando você amadurece politicamente uma categoria, fica muito difícil de um aventureiro, né, tomar esse local. A formação e a conscientização política é um dos compromissos do sindicato para o exercício da cidadania dos seus filiados. A partir de 1989, a cada 3 anos, são realizados congressos da categoria, que tem se tornado um espaço de palestras, debates e discussões acerca dos problemas que afetam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade, além de ser uma instância deliberativa sobre os rumos da entidade. Foi nesses congressos que aconteceram decisões importantes, como a mudança no estatuto do sindicato, tornando-o mais democrático, pois o anterior havia sido imposto pela ditadura, apesar de um cotidiano que buscava a prática da democracia. O novo estatuto proíbe o nepotismo e a remuneração de qualquer diretor ou diretora. Determina apenas uma reeleição para o mesmo cargo. A contratação de funcionários é feita através de seleção e é celebrado acordo coletivo para seus trabalhadores e trabalhadoras. A gente melhorou o relacionamento entre a CUT e o sindicato, né? Melhorou o relacionamento entre o PT e o sindicato, as lideranças nesse momento, trabalho de base, voltamos para o interior, ampliamos o processo de filiação e trazer os funcionários SAIs. E foi na nossa gestão, inclusive na oposição, quando a gente assumiu, que foi realizada a primeira greve contra o governo Collor, quando ele era governador, em 87. A primeira greve realizada contra o governo Collor foi quando a gente estava na presidência do sindicato. Foi quando a Casal, os trabalhadores fizeram uma greve, depois a CEL também fez uma greve. Isso é um processo histórico. Antes de entrar no sindicato como presidente, depois, através de todo um grupo, a gente participou de fatos importantes na história que praticamente hoje não tem, que são as greves gerais. Então a gente participou da construção das greves gerais. Os urbanitários de Alagoas têm um dos maiores índices de sindicalização do país. 90% dos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, Distribuição Alagoas, Chesf, SAIS e Casal são sindicalizados. Além de conquistas e avanços para a classe, o Sindicato dos Urbanitários também conseguiu o respeito e reconhecimento nos setores sociais e políticos do Estado. Até 1996, todos os presidentes da Central Única dos Trabalhadores em Alagoas saíram de suas fileiras. Após esta fase, obedecendo à construção da unidade sindical e à pluralidade da CUT, outros sindicatos assumiram esta posição. O Sindicato Cidadão tem se engajado em causas como Movimento pela Terra, Movimento pela Moradia Digna, Movimento Estudantil, Movimento de Mulheres, contribuindo com a construção da recente história de Alagoas, ganhando assim o reconhecimento político da sociedade
e da imprensa. Começou exatamente no instante em que o sindicato teve a grandeza de romper com o chamado corporativismo, ou seja, quando a direção do sindicato, e aí foi o Paulão que teve um papel definitivo nisso, quando a direção do sindicato entendeu que não podia se limitar a se preocupar, a se engajar, a apoiar somente os urbanitários, mas deveria fazer isso com as demais categorias, com os demais sindicatos, com irmãos, se deu o primeiro passo em direção a esse perfil do sindicato cidadão. Outra fronteira de luta tem sido o parlamento, onde o sindicato tem investido no debate sobre a importância de candidaturas que representem os interesses da classe trabalhadora e, por consequência, os interesses da sociedade. Os urbanitários de Alagoas, em seu congresso em 2002, aprovaram um apoio incondicional e aberto à candidatura Lula, conseguindo o apoio de sua base para a eleição vitoriosa do primeiro sindicalista que chegou à presidência da República no Brasil. O sindicato também tem sido propositivo para a gestão das empresas que representa, em busca do bem comum. O sindicato foi extremamente importante para a minha formação política, né? A forma como eu vejo o mundo hoje, como eu atuo como profissional, eu devo muito a tudo que eu aprendi no sindicato. Me fez compreender, o que é possível construir uma sociedade diferente, que para isso a gente precisa fazer uma leitura, de que existe interesses antagônicos, nessa sociedade, que a gente tem que se colocar sempre, a favor da luta dos trabalhadores. Então, para a minha vida como cidadã, foi a minha formação, a formação que eu a considero assim, mais importante, para ter essa concepção de cidadania. No ano de 2008, a categoria avança e amplia o espaço da mulher, elegendo a primeira presidenta do sindicato. Em ambiente de maioria masculina, Amélia Fernandes Costa conquista a confiança e a credibilidade da categoria. Ela assume com a responsabilidade de dar continuidade à história dos urbanitários de Alagoas. Nesse mesmo ano, o sindicato inicia uma grande luta contra o projeto das parcerias pública-privadas PPPs no estado de Alagoas, fazendo um debate público na Assembleia Legislativa de Alagoas contra o projeto, mas infelizmente ele é aprovado pelo governo, que possuía ampla maioria na Assembleia. Ainda em 2008, no âmbito regional, os urbanitários de Alagoas participam da criação da Intersindical de Distribuição, juntamente com os demais sindicatos das empresas federais de distribuição de energia da Eletrobras. O sindicato amplia a discussão do saneamento estadual, realizando seminários e atos públicos na cidade de Arapiraca, Delmiro Gouveia e na própria capital, com o objetivo de levar para os municípios as discussões sobre o setor, alertando sobre os perigos da privatização e apresentando alternativas para viabilizar os serviços, mantendo-os públicos e com qualidade. Outro grande avanço do sindicato nos últimos anos foi na área das políticas permanentes. Além da continuidade dos encontros estaduais da Mulher Urbanitária de Alagoas, ocorridos todos os anos por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o sindicato criou, em 2008, o coletivo LGBT, formado por diretores do sindicato e membros da base, com vistas a assegurar os direitos dos cidadãos e cidadãs. Em novembro de 2009, o sindicato realiza o primeiro encontro da Juventude Urbanitária, valorizando essa nova base de trabalhadores, visando formação e a politização dos recém-empossados nas diversas empresas. Em 2011, o sindicato realiza o primeiro encontro dos aposentados urbanitários de Alagoas, com o objetivo de manter ainda mais esses companheiros engajados na luta da classe trabalhadora. Ainda no ano de 2011, o sindicato amplia sua base e, após uma decisão judicial, passa a ser o legítimo representante dos trabalhadores da Alagoas Gás, Algás, unindo esforços com os demais companheiros. No ano de 2012, os trabalhadores da CAB Águas do Agreste passam a integrar a base urbanitária de Alagoas, ampliando a nossa área de atuação.
Ao longo da gestão, grandes lutas políticas evidenciam-se como enfrentamento às ameaças de privatização. Em novembro de 2011, a luta contra as parcerias públicas privadas, PPPs, no setor de saneamento dos urbanitários de Alagoas se torna nacional, com o lançamento de uma campanha contra as PPPs na Assembleia Legislativa de Alagoas, com a participação de diversos sindicatos do país, coordenados pela Federação Nacional dos Urbanitários, FNU. Nesse mesmo ano, inicia-se no setor elétrico a luta pela renovação das concessões das empresas do setor de energia ligadas à Eletrobras. O sindicato une-se às demais entidades de todo o país e, juntamente com a Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, realizam a grande campanha pela renovação das concessões e contra o projeto que ameaça entregar as distribuidoras da Eletrobras para o capital privado. Dando continuidade a essa luta, é realizado em novembro de 2013, em Alagoas, o terceiro seminário das distribuidoras de energia da Eletrobras, através da Intersindical Distribuição, com o objetivo de debater o futuro destas empresas, quando foi aprovado um plano de lutas para a manutenção dos serviços públicos e de qualidade nesse setor estratégico para a sociedade. Outra demanda enfrentada ao longo desses anos refere-se à pressão para que se instale um processo de negociação da ação trabalhista intitulada Plano Bresser, tanto na CEAL quanto na CASAL. Ainda em 2012, os urbanitários de Alagoas elegem mais uma presidência da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas, CUT Alagoas. Desta vez, a presidenta dos urbanitários, Amélia Fernandes, é eleita por ampla maioria para dirigir a CUT Alagoas, demonstrando a força e a credibilidade alcançada e mantida ao longo dos anos pela entidade.
saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma história de um grupo de sonhadores. Mulheres e homens que dedicaram parte de suas vidas a um projeto coletivo. A causa da sociedade brasileira, representada em seus trabalhadores e trabalhadoras, que viram propostas se tornar realidade com as diversas conquistas alcançadas ao longo de muita luta, suor e lágrimas, que contribuíram para a chegada de um de seus companheiros à presidência da República, mudando a face deste país pela implantação de um governo novo, voltado para o interesse da construção de uma sociedade mais igual. Mas essa história não acabou. É preciso fortalecer essa luta a cada dia. Junte-se a nós, tornando sua vida parte da nossa história. Estamos esperando você. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. É fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na medida em que vocês evoluíram politicamente, na medida que vocês ficaram mais exigentes, eu tive o privilégio, quem sabe até a graça de Deus, de ter aparecido no sindicato num momento em que eu virei porta-voz de uma ansiedade que existia no meio dos trabalhadores. Tudo começou em 8 de abril de 1943, quando foi criado o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Termoelétrica de Maceió, pelos trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, e da Companhia Força e Luz, a Companhia de Bondes e a Companhia Telefônica de Alagoas, CTA, que depois se separaram, ficando apenas a Companhia Energética de Alagoas, CEAL. Neste período, o sindicato funcionava no Palácio do Trabalhador e se limitava apenas a informar a categoria de quanto seria o reajuste salarial, sem nenhuma expressão cidadã. Em 1966, o sindicato passa a chamar-se Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Alagoas. Em 1979, ele incorporou os trabalhadores e trabalhadoras da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas, CASAL. Em 1987, juntam-se os trabalhadores e trabalhadoras dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto, SAAS. A mudança começou em 1978, com a gestão de Pedro Luiz, primeiro presidente eleito após o período de intervenção sindical pela ditadura militar. O sindicato foi se tornando referência estadual e nacional. No plano estadual, Pedro Luiz foi o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, e da Central Única dos Trabalhadores, CUT. E no plano nacional, foi dirigente da Federação Nacional dos Urbanitários, FNU. Nesse período,
a luta foi mais árdua, pois se estava exatamente no período da ditadura militar, que inclusive determinava o percentual do reajuste salarial, não havendo possibilidade de diálogo. As discordâncias eram tratadas com práticas subversivas, podendo levar à prisão, tortura e até a morte. Foi neste período que se adquiriu a primeira sede do sindicato. Antes de eu chegar no sindicato, o sindicato praticamente não fazia nada, porque o acordo naquele tempo, o acordo era congelamento de salário, ninguém podia conseguir nada. E ele simplesmente pegava o índice, né, que o governo dava, ele ia para lá, para Brasília, e já trazia o acordo pronto. Conseguia aí, mas era o índice, apenas o índice. Aí a gente começou a mexer para ver se conseguia. A primeira vitória foi, eu fui para o Rio de Janeiro, e lá os caras falaram que uma turma tinha conseguido 10% de aumento de salário, né? O presidente era o Geisel, o general Geisel, né? Aí eu vou conseguir lá. Aí eu joguei para a Assembleia e o pessoal, e fomos para a briga. Eu sei que vamos para lá, e o seu Napoleão, rapaz, você sabe que não pode ter aumento de salário. O seu Napoleão, o pessoal está precisando disso aí, e eu sei que consegui. Negociamos e ele deu os 10%. Em 1987, Paulo Fernando dos Santos, mais conhecido como Paulão, assume a direção do sindicato, quando acontece a primeira greve na CEAL. A greve resultou em vitória para os trabalhadores e trabalhadoras em todas as reivindicações, fortalecendo a organização da categoria numa demonstração pública de força, coragem e de capacidade de mobilização, além de marcar um fato inédito ao inserir no acordo coletivo cláusula que impedia o ingresso na empresa de trabalhadores sem ser através de concurso público. Esse fato foi histórico e antecipou o que consta na Constituição Federal de 1988. Os avanços seguiram-se com a garantia de emprego na CEAL, na CASAL e em alguns serviços autônomos de água e esgoto SAAS, quando a empresa não podia demitir, salvo por justa causa. Na CEAL, a conquista de isonomia salarial com o setor elétrico nacional garantiu melhoria salarial considerável naquela empresa. Em seguida, vieram os ganhos de produtividade e ticket de alimentação. Na CASAL, conquistou-se o plano de cargos e salários. No âmbito de conquistas sociais, os urbanitários conseguiram assistência médica, auxílio creche, assistência médica aos filhos excepcionais dos trabalhadores, garantindo aos acidentados o recebimento de salários como se trabalhando estivesse, fortalecimento da organização sindical através da liberação de dirigentes sindicais. No campo político, o sindicato se torna uma referência de organização através de práticas cidadãs, rompendo com a ação meramente corporativa, atuando também no sentido de mudar os rumos da história. Todas as conquistas foram obtidas com organização e mobilização da categoria, fruto do trabalho de conscientização política realizado pelo sindicato. Mas são mudanças que tornaram esse sindicato um dos sindicatos mais respeitados desse estado e do país, né? Então, até hoje os problemas vamos dizer assim, de combater as ideias aqui são difíceis, porque o respeito que nós incutimos hoje nessa categoria, quando eu falo na categoria, né, setor de água, setor de energia, né, nos SAIs, tudo isso aí fez com que são sementes plantadas com questões de amadurecimento político. Quando você amadurece politicamente uma categoria, fica muito difícil de um aventureiro, né, tomar esse local. A formação e a conscientização política é um dos compromissos do sindicato para o exercício da cidadania dos seus filiados. A partir de 1989, a cada 3 anos, são realizados congressos da categoria, que tem se tornado um espaço de palestras, debates e discussões acerca dos problemas que afetam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade, além de ser uma instância deliberativa sobre os rumos da entidade.
Foi nesses congressos que aconteceram decisões importantes, como a mudança no estatuto do sindicato, tornando-o mais democrático, pois o anterior havia sido imposto pela ditadura, apesar de um cotidiano que buscava a prática da democracia. O novo estatuto proíbe o nepotismo e a remuneração de qualquer diretor ou diretora. Determina apenas uma reeleição para o mesmo cargo. A contratação de funcionários é feita através de seleção e é celebrado acordo coletivo para seus trabalhadores e trabalhadoras. A gente melhorou o relacionamento entre a CUT e o sindicato, né? Melhorou o relacionamento entre o PT e o sindicato, as lideranças nesse momento, trabalho de base, voltamos para o interior, ampliamos o processo de filiação e trazer os funcionários SAIs. E foi na nossa gestão, inclusive na oposição, quando a gente assumiu, que foi realizada a primeira greve contra o governo Collor, quando ele era governador, em 87. A primeira greve realizada contra o governo Collor foi quando a gente estava na presidência do sindicato. Foi quando a Casal, os trabalhadores fizeram uma greve, depois a CEL também fez uma greve. Isso é um processo histórico. Antes de entrar no sindicato como presidente, depois, através de todo um grupo, a gente participou de fatos importantes na história que praticamente hoje não tem, que são as greves gerais. Então a gente participou da construção das greves gerais. Os urbanitários de Alagoas têm um dos maiores índices de sindicalização do país. 90% dos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, Distribuição Alagoas, Chesf, SAIS e Casal são sindicalizados. Além de conquistas e avanços para a classe, o Sindicato dos Urbanitários também conseguiu respeito e reconhecimento nos setores sociais e políticos do Estado. Até 1996, todos os presidentes da Central Única dos Trabalhadores em Alagoas saíram de suas fileiras. Após esta fase, obedecendo à construção da unidade sindical e à pluralidade da CUT, outros sindicatos assumiram esta posição. O Sindicato Cidadão tem se engajado em causas como Movimento pela Terra, Movimento pela Moradia Digna, Movimento Estudantil, Movimento de Mulheres, contribuindo com a construção da recente história de Alagoas, ganhando assim o reconhecimento político da sociedade e da imprensa. Começou exatamente no instante em que o sindicato teve a grandeza de romper com o chamado corporativismo, ou seja, quando a direção do sindicato, e aí foi o Paulão que teve um papel definitivo nisso, quando a direção do sindicato entendeu que não podia se limitar a se preocupar, a se engajar, a apoiar somente os urbanitários, mas deveria fazer isso com as demais categorias, com os demais sindicatos, com irmãos, se deu o primeiro passo em direção a esse perfil do sindicato cidadão. Outra fronteira de luta tem sido o parlamento, onde o sindicato tem investido no debate sobre a importância de candidaturas que representem os interesses da classe trabalhadora e, por consequência, os interesses da sociedade. Os urbanitários de Alagoas, em seu congresso em 2002, aprovaram um apoio incondicional e aberto à candidatura Lula, conseguindo o apoio de sua base para a eleição vitoriosa do primeiro sindicalista que chegou à presidência da República no Brasil. O sindicato também tem sido propositivo para a gestão das empresas que representa, em busca do bem comum. O sindicato foi extremamente importante para a minha formação política, né? A forma como eu vejo o mundo hoje, como eu atuo como profissional, eu devo muito a tudo que eu aprendi no sindicato, né? Me fez compreender, né, o que é possível construir uma sociedade diferente, né? Que para isso a gente precisa fazer uma leitura, né, de que existe, né, interesses antagônicos, né, nessa sociedade, que a gente tem que se colocar sempre, né, a favor da luta dos trabalhadores. Então, para a minha vida como cidadã, foi a minha formação, né, a formação que eu a considero assim, mais importante, né, para ter essa concepção de cidadania.
No ano de 2008, a categoria avança e amplia o espaço da mulher, elegendo a primeira presidenta do sindicato. Em ambiente de maioria masculina, Amélia Fernandes Costa conquista a confiança e a credibilidade da categoria. Ela assume com a responsabilidade de dar continuidade à história dos urbanitários de Alagoas. Nesse mesmo ano, o sindicato inicia uma grande luta contra o projeto das parcerias pública-privadas PPPs no estado de Alagoas, fazendo um debate público na Assembleia Legislativa de Alagoas contra o projeto, mas infelizmente ele é aprovado pelo governo, que possuía ampla maioria na Assembleia. Ainda em 2008, no âmbito regional, os urbanitários de Alagoas participam da criação da Intersindical de Distribuição, juntamente com os demais sindicatos das empresas federais de distribuição de energia da Eletrobras. O sindicato amplia a discussão do saneamento estadual, realizando seminários e atos públicos na cidade de Arapiraca, Delmiro Gouveia e na própria capital, com o objetivo de levar para os municípios as discussões sobre o setor, alertando sobre os perigos da privatização e apresentando alternativas para viabilizar os serviços, mantendo-os públicos e com qualidade. Outro grande avanço do sindicato nos últimos anos foi na área das políticas permanentes. Além da continuidade dos encontros estaduais da Mulher Urbanitária de Alagoas, ocorridos todos os anos por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o sindicato criou, em 2008, o coletivo LGBT, formado por diretores do sindicato e membros da base, com vistas a assegurar os direitos dos cidadãos e cidadãs. Em novembro de 2009, o sindicato realiza o primeiro encontro da Juventude Urbanitária, valorizando essa nova base de trabalhadores, visando formação e a politização dos recém-empossados nas diversas empresas. Em 2011, o sindicato realiza o primeiro encontro dos aposentados urbanitários de Alagoas, com o objetivo de manter ainda mais esses companheiros engajados na luta da classe trabalhadora. Ainda no ano de 2011, o sindicato amplia sua base e, após uma decisão judicial, passa a ser o legítimo representante dos trabalhadores da Alagoas Gás, Algás, unindo esforços com os demais companheiros. No ano de 2012, os trabalhadores da CAB Águas do Agreste passam a integrar a base urbanitária de Alagoas, ampliando a nossa área de atuação. Ao longo da gestão, grandes lutas políticas evidenciam-se como enfrentamento às ameaças de privatização. Em novembro de 2011, a luta contra as parcerias públicas privadas PPPs no setor de saneamento dos urbanitários de Alagoas se torna nacional, com o lançamento de uma campanha contra as PPPs na Assembleia Legislativa de Alagoas, com a participação de diversos sindicatos do país, coordenados pela Federação Nacional dos Urbanitários, FNU. Nesse mesmo ano, inicia-se no setor elétrico a luta pela renovação das concessões das empresas do setor de energia ligadas à Eletrobras. O sindicato une-se às demais entidades de todo o país e, juntamente com a Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, realizam a grande campanha pela renovação das concessões e contra o projeto que ameaça entregar as distribuidoras da Eletrobras para o capital privado. Dando continuidade a essa luta, é realizado em novembro de 2013, em Alagoas, o terceiro seminário das distribuidoras de energia da Eletrobras, através da Intersindical Distribuição, com o objetivo de debater o futuro destas empresas, quando foi aprovado um plano de lutas para a manutenção dos serviços públicos e de qualidade nesse setor estratégico para a sociedade. Outra demanda enfrentada ao longo desses anos refere-se à pressão para que se instale um processo de negociação da ação trabalhista intitulada Plano Bresser, tanto na CEAL quanto na Casal. Ainda em 2012, os urbanitários de Alagoas elegem mais uma presidência da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas, CUT Alagoas. Desta vez, a presidenta dos urbanitários, Amélia Fernandes, é eleita por ampla maioria para dirigir a CUT Alagoas, demonstrando a força e a credibilidade alcançada e mantida ao longo dos anos pela entidade.
saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma história de um grupo de sonhadores. Mulheres e homens que dedicaram parte de suas vidas a um projeto coletivo. A causa da sociedade brasileira, representada em seus trabalhadores e trabalhadoras, que viram propostas se tornar realidade com as diversas conquistas alcançadas ao longo de muita luta, suor e lágrimas, que contribuíram para a chegada de um de seus companheiros à presidência da República, mudando a face deste país pela implantação de um governo novo, voltado para o interesse da construção de uma sociedade mais igual. Mas essa história não acabou. É preciso fortalecer essa luta a cada dia. Junte-se a nós, tornando sua vida parte da nossa história. Estamos esperando você. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando.